Boa noite, irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos. Nós vamos iniciar o nosso culto nesse momento e eu vou informar você que tem em casa, eu vou tirar a máscara aqui para ficar mais fácil para a gente comunicar e você conseguir entender. Nós vamos iniciar o nosso momento de culto nessa noite, agradecendo, louvando o nome do nosso Deus bendito, que é santo, que é excelso, glorioso e tem sido nosso refúgio e fortaleza. Eu quero convidar a todos que abram suas Bíblias no Salmo de número 11. O Senhor é forte e refúgio. Salmo 11. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, à minha alma, foge como um pássaro para o teu monte. Porque eis aí os ímpios armam um arco, dispõem sua flecha na corda para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma abomina. Para chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Nós louvamos o Senhor por essa firme convicção que os retos contemplarão a face. E o Senhor Jesus tem trabalhado em nós, nos aperfeiçoado, para que então possamos de fato ser dignos diante do Senhor. Nós vamos louvar ao Senhor nosso Deus nesse momento, vamos cantar 2 cânticos. Quem somos para que investisse tanto amor em nós? Investisse tanto amor em nós.
porque o Senhor já demonstrou todo o seu amor por nós e ainda tem demonstrado dia a dia. Ao enviar Cristo e ter Ele padecido na cruz, pagando o preço por nós, o Senhor demonstrou ali o seu grande amor. Nós louvamos e adoramos o Senhor, reconhecendo que nós não somos dignos, que nós não somos merecedores, e nos alegra saber que ainda assim o Senhor dispensou o seu amor e cuidado sobre nós. Ó Deus, nós adoramos, reconhecendo que o Senhor é o Deus supremo, o soberano Rei de toda a terra, não há outro que se compare a Ti. Nós praticamos diante de Ti para adorar o nome do Senhor nessa noite. Fale conosco, abençoe os nossos corações, fortaleça a nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Enquanto cantamos esse segundo canto, os irmãos terão a oportunidade de depositar seus tesouros e ofertas, se eles estiverem preparados para isso. Todas as alturas,
nós somos purificados. O sangue de Cristo, nós somos lavados. Louvado seja Deus por isso. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor pelos dízimos e ofertas, também rogando que Ele fale aos nossos corações. Ó Deus bendito, entregamos a Ti os dízimos e ofertas depositados no gasofilácio, rogando a Deus que o Senhor cumpra a sua boa palavra e abençoe os seus filhos, que o Senhor, ó Deus, derrame graça sobre o teu povo, que o Senhor, ó Deus, dê saúde, que o Senhor, ó Deus, abra portas de emprego para aqueles que porventura estejam desempregados, que o Senhor, ó Deus, venha prover o pão de cada dia, sustentando o teu povo. Ó Deus, dê sabedoria, prudência ao conselho desta igreja para cuidar e administrar os valores aqui depositados. E o teu nome seja glorificado em todos os anos. Fale conosco, ó Deus, e nos abençoe por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos abrir nossas Bíblias, o Salmo de número 90. Salmo 90. E nós vamos meditar nesse salmo nessa noite. Oração de Moisés, homem de Deus, um cântico de consolação. Moisés escreve este salmo e, após tratar a brevidade da vida humana, ele então escreve para que o povo de Israel pudesse receber alguma consolação e que, através desta palavra, então, a tristeza fosse amenizada e o temor de Deus fosse de fato implantado em seus corações, para que pudessem aprender que no Senhor nós temos refúgio e habitação, e não ficassem simplesmente lamentando aquelas vidas que foram porventura ceifadas ao longo da caminhada. O Salmo diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira, e pelo Teu furor conturbados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira? E a Tua cólera, segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos Teus servos. Sacia-nos de manhã com a Tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos Teus servos apareçam as Tuas obras, e a seus filhos a Tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém. Salmo 90 e inicia com uma oração do homem de Deus, uma distinção de fato honrosa atribuída a Moisés, porque assim ele era o homem de Deus, mas ela vem apresentada aqui nesse salmo
para que este salmo adquirisse ainda mais autoridade no ouvido daquelas pessoas que estariam ouvindo, ou aqueles que estariam lendo este salmo, ou cantando este salmo, no decurso dos anos, ou até dos séculos, chegando até nós. O salmo começa falando da graça peculiar de Deus, e como Deus concede essa graça às suas tribos. Moisés está então em seguida reconhecendo a condição miserável do homem pecador, especialmente falando ali de toda aquela geração que está no deserto. Então, ao ler esse salmo, você precisa se lembrar de que Moisés está registrando este texto num contexto de deserto, num contexto de caminhada longa, 40 anos de caminhada, e ao ler você precisa chegar, por exemplo, no versículo de número 10, com este pensamento: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80, mas nesse caso o melhor deles é canseiro e enfado. Nos nossos dias ainda é muito possível ver pessoas de 80 com uma mente lúcida, uma boa saúde, ainda com sonhos no coração. Moisés está registrando um momento difícil na sua caminhada. Aos 80 anos ali, de fato, a vida já era de canseira e, de fato, depois de caminhar 40 anos num deserto extremo, como naquele caso. Por fim, Moisés ora então, rogando que Deus tratasse o seu povo de maneira misericordiosa mais uma vez, que Deus se lembrasse mais uma vez da aliança, que Deus renovasse o cuidado sobre o seu povo e abençoasse as obras das mãos do seu povo. Que Deus então executasse suas grandes obras por meio daquelas pessoas que ali estavam. Deste texto eu gostaria de extrair então algumas lições para nós. A primeira delas é a convicção de Moisés, no versículo 1 e 2, quando Moisés diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. A palavra refúgio, na outra versão, por exemplo, a Nova Tradução na linguagem de hoje, e também na Revista e Corrigida, vem lá como lugar da habitação, a morada. Senhor, Tu tens sido a nossa habitação de geração em geração. Quando a gente fala em refúgio, às vezes a nossa mente pensa apenas numa fortaleza de proteção, mas quando a gente fala de habitação, agora então o leque se expande. Agora nós conseguimos olhar para o Salmo e ver que Moisés está dizendo: olha, o Senhor tem sido o nosso refúgio, a nossa habitação, desde antes de sairmos do Egito, bem antes disso. Na verdade, remonta aos tempos de Abraão, que andou por aquela terra prometida, habitando em tendas. O que Moisés está dizendo é: o Senhor é a nossa verdadeira habitação, não as tendas, não a terra da promessa, mas o próprio Deus. Diz mais, quando se fala em habitação, fala-se em proteção, como a palavra vem aqui, refúgio. O Senhor é a nossa proteção, e isso é muito importante. Uma geração inteira que está transitando no deserto, você deve se lembrar que ali tem pessoas idosas, ali tem jovens fortes, e ali deram a luz durante a caminhada no deserto. Um povo que não sabia lutar, um povo que não tinha armas, um povo que não tinha preparo para enfrentar os inimigos, e que enfrentou diversos inimigos ao longo daqueles 40 anos. Moisés está dizendo: o Senhor foi a nossa proteção, a nossa habitação ao longo desse tempo. O Senhor é quem nos deu refúgio e nos preservou das investidas dos inimigos. Diz mais, quando se fala em habitação, também devemos pensar em provisão. Nosso lar é lugar de provisão. Senhor, Tu tens sido a nossa provisão
O Senhor tem nos sustentado ao longo dessa caminhada, ao longo de todo esse tempo, e não apenas agora, mas Moisés diz, de geração em geração. Não apenas com os nossos pais, mas o Senhor continua sendo e continuará sendo, e por isso hoje a igreja pode ler esse salmo e dizer com Moisés, exatamente com as mesmas palavras de Moisés: o Senhor tem sido o nosso refúgio de geração em geração. E esse salmo se torna ainda mais particular quando você tem o grande privilégio de nascer em uma família que teme ao Senhor e de poder ter filhos que também são ensinados a temer o Senhor. E quando você tem o privilégio de ver que os seus netos também foram ensinados a temer o Senhor, então é muito mais tranquilo e prático falar o versículo 1: de geração em geração, o Senhor é o nosso refúgio. Deus não revogou sua graça. A graça não caducou, a aliança não caducou e Deus não mudou. A palavra não muda e Deus não muda. Então Ele continuará sendo refúgio de geração em geração, até que morramos, até que Jesus volte, até que estejamos na glória. Ele continuará sendo a nossa habitação. Até aquele momento, o povo conhecia o lugar da habitação de Deus sendo o tabernáculo, mas agora Moisés está dizendo de uma habitação mútua. Deus habita no tabernáculo e nós habitamos em Deus. Senhor, Tu tens sido a nossa habitação de geração em geração. Louvado seja Deus por isso, por Sua providência. Louvado seja Deus porque Moisés tinha essa convicção, e essa convicção de Moisés foi passada à geração que nasceu depois dele, e assim vem sendo ensinada até nós. Em segundo lugar, dos versículos de número 3 ao versículo de número 11, nós vemos aqui Moisés fazendo uma confissão de pecados na sua oração. É uma oração de Moisés e ela se transforma num cântico para Israel. Moisés faz uma confissão de pecados e ele inicia reconhecendo a fragilidade humana. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Porque 1000 anos aos teus olhos são como a vigília da noite. 1000 anos aos teus olhos são como 3 horas da noite. Uma vigília, 3 horas. E o cálculo nem é matemático. Se fosse um cálculo matemático, a diferença já seria gigantesca, né? 1000 anos, se você converte isso em horas, vai dar um total imenso lá de horas. O cálculo não é matemático, é simplesmente para mostrar, as coisas passam diante dos nossos olhos, tudo muito rápido, mas aos olhos do Senhor, isso não é nada. A nossa vida não é nada aos olhos do Senhor. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada mistério floresce, à tarde murcha e seca, acabou. A nossa vida é como um dia diante do Senhor. A nossa vida é como nada diante do Senhor. Isaías vai registrar que todas as nações da terra são reputadas como nada diante do Senhor. Todas as nações da terra são como um pó na balança, não mexe o ponteiro. Todas as nações da terra são como uma gota que cai fora do balde. Talvez uma gota dentro do balde possa servir para alguma coisa, mas fora do balde não adianta. Então Moisés está escrevendo nessa perspectiva: a nossa vida é frágil, nós somos limitados, nós não somos nada. Reduzes o homem ao pó, ele está reconhecendo que Deus criou o homem do pó e diz: volta para lá, volte ao pó, filho dos homens. Por que isso? Qual a causa de tão severo juízo? Porque ele está dizendo: o Senhor reduz o homem ao pó. O Senhor é quem faz isso. Por que isso? Ele está no deserto, então vamos lembrar disso.
E então o versículo de número 7 diz, e o versículo de número 8 diz assim: pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados, diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. A gente olha para Moisés, um homem que viveu 120 anos, nós não sabemos exatamente em que momento da sua vida ele escreveu esse salmo. Ele já estava numa longa caminhada no deserto a essa altura aqui. Um homem que viu centenas de pessoas morrerem ali no deserto, milhares de pessoas morrerem no deserto. E por que eles morreram? Por causa de incredulidade, por causa de pecado. Alguns deles, pecados que os olhos não viram, somente Deus viu. Mas eles morreram mesmo assim. Os pecados ocultos estavam todos diante dos olhos de Deus. Então Moisés está reconhecendo nesse salmo: o Senhor reduz o homem ao pó, o Senhor faz isso por causa dos pecados ocultos. Como exemplo, embora não seja dos dias de Moisés, seja um pouco adiante dos dias de Josué, nós devemos nos lembrar do pecado de Acã, que cometeu um grave pecado. Ninguém viu, absolutamente ninguém sabia. Acã e Deus sabia. E Deus dá ordem a Josué, e Josué lança sortes, e nas sortes cai a família de Acã, e Josué procura Acã, e Josué o confronta, e Acã então confessa o pecado, e Deus manifesta o seu juízo. O que vemos aqui nessa parte de confissão de pecados da parte de Moisés é que ele está reconhecendo a Deus. Todos aqueles que de fato morreram aqui nessa trajetória do deserto, eles assim morreram não porque o Senhor foi injusto com eles, ou porque faltou graça da parte do Senhor sobre a vida deles, ou porque o Senhor não foi bondoso com eles, mas por causa do pecado de cada um deles. É isso que ele está reconhecendo. Todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. O que Moisés está incentivando seus leitores, e agora a mim e a você, é a reconhecermos: não tem como manter as coisas escondidas aos olhos de Deus. Mas, quando a gente olha para o texto bíblico como um todo, não apenas para este salmo, mas para a Bíblia como um todo, nos vem imediatamente à mente o texto de 1 João, capítulo 1, onde João registra que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Ele tira toda injustiça, não há prazer em punir. Há antes disso prazer em que nós reconheçamos e confessemos os nossos pecados. Nesta oração, Moisés então relata a sua experiência, não para que o povo fugisse de Deus, mas para que o povo pudesse ser encorajado a temer e buscar a intimidade, a comunhão, a dependência de Deus, reconhecendo que em Deus nós temos habitação. O povo tinha habitação segura, provisão plena e proteção completa de todos os inimigos. Para isso, o povo precisava temer, obedecer a lei e, ao quebrá-la, confessar os seus pecados. Por último, dos versículos 12 ao versículo de número 17, Moisés então faz uma petição. Moisés passa agora a suplicar ao Senhor. Ele percebeu que o que ele ensinou só poderia ser compreendido se Deus de fato iluminasse o coração, abrisse a mente das pessoas e colocasse a verdade dentro dos seus corações. Então, quando ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio, ele está suplicando ao Senhor Deus
para que Deus abrisse a mente do povo, para que o povo entendesse que o ensinamento não era apenas uma questão intelectual, mas uma questão moral. Não era algo que deveria falar à mente, mas ao coração. Não era uma oração, um texto que o povo deveria tomar conhecimento e ignorar, mas deveriam praticar dia após dia. É monstruoso como os homens conseguem fazer cálculos extraordinários. Há, por exemplo, cálculos da distância da Lua para a Terra, cálculos da distância entre os planetas. Mas Moisés suplica que Deus ajude o povo a contar os dias, porque a questão não é matemática, a questão é: ensina-nos a viver na intimidade, na presença, na comunhão do Senhor em todo o tempo, e quando vacilarmos, traga-nos de volta, convença-nos dos nossos pecados, leva-nos ao arrependimento, transforma os nossos corações. Volta-te, Senhor. Até quando? Essa expressão do versículo 13 é uma expressão forte, pesada, especialmente para o próprio Moisés. Algumas vezes Moisés orou ao longo daquela caminhada, rogando que o Deus da aliança cumprisse a sua palavra, rogando, inclusive, lembrando ao Senhor nas suas orações da promessa que ele havia feito a Abraão, e dizendo diante de Deus: o que vão dizer as nações? Vão dizer que o Senhor trouxe esse povo até o deserto e, não tendo poder para levá-los e dar-lhes uma terra, o Senhor os deixou aqui para morrer. Como vai ficar o nome do Senhor diante das nações? Por vezes Moisés fez orações dessa forma, mas em uma delas o Senhor disse: basta, Moisés, não vamos tocar mais nesse assunto. Deuteronômio capítulo 3, versículo 26. Depois que Moisés havia se irado no episódio da rocha e batido contra a rocha, Deus diz para Moisés que ele não vai entrar na terra prometida. E Moisés suplica, Moisés roga. E então, no versículo 26 de Deuteronômio 3, diz assim: porém o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa e não me ouviu, antes me disse: basta, não me fales mais nisso. Chega, Moisés, não quero ouvir mais esse assunto, está resolvida a questão. Então, quando Moisés está dizendo: volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão, ele está dizendo: Deus, não abandone o seu povo. No episódio dos espias, Deus disse: eu não vou andar com esse povo mais, não tem como andar mais, eu vou acabar com esse povo. Então Moisés aqui está ecoando aquele momento: volta, Senhor, tem compaixão, ande conosco, habite conosco, dá-nos o privilégio de habitar no Senhor também. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Eles já estavam sendo saciados por Deus ao longo da caminhada com o maná. No momento em que o povo reclamou do maná, querendo carne, o Senhor os entupiu de carne, até que alguns morreram. Mas agora Moisés não pede provisão física, ele não quer alimento para sustento do corpo, ele quer mais do que isso. Sacia-nos, ó Deus, satisfaça-nos com a sua benignidade, com a sua bondade, ou numa tradução ainda mais adequada, com o seu amor, com o seu amor misericordioso. Ó Deus, visita-nos a cada manhã e satisfaça a nossa alma com esse amor, para que nós tenhamos um dia de alegria e cantemos assim todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos anos quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Ó Deus, visita-nos a cada manhã, então, para que a nossa vida seja uma vida de alegria. Que salmo extraordinário esse salmo. Às vezes nós atentamos para o versículo 1 e depois atentamos para o versículo de número 12.
Senhor, Tu tem sido o nosso refúgio, de geração em geração, e o versículo de número 12 é sempre mencionado em ocasiões de aniversário. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. A questão é que às vezes lemos um salmo como esse e passamos por cima dele. Lemos as palavras, mas não nos atentamos no significado. Lemos as palavras, mas não colocamos essas palavras em prática. Então essa súplica de Moisés aqui é uma súplica pelo consolo de Deus. Deus visita o seu povo mais uma vez, tenha compaixão, manifesta o seu poder, não com juízo, mas com graça. Aos teus servos apareçam as obras das tuas mãos, com grandes milagres e extraordinárias manifestações, não com juízo, mas com graça. Que o Senhor mesmo confirme as obras das mãos dos teus filhos. Eu quero encerrar então essa meditação com algumas aplicações para nós. A primeira delas é que esse texto nos ensina que nós só vamos de fato conseguir viver para a glória de Deus se nós entendermos quem Deus é e o que Ele significa para nós. Deus é a nossa habitação. No Senhor nós temos provisão, no Senhor nós temos proteção, no Senhor nós temos segurança, no Senhor nós temos refúgio, no Senhor nós temos paz, no Senhor nós temos amor, no Senhor nós temos benignidade a cada manhã, no Senhor nós temos a sua misericórdia e graça a cada amanhecer, no Senhor nós temos consolo para as noites longas de choro, no Senhor nós encontramos refrigério para a nossa alma. Então, quando entendemos a grandeza de Deus, o Deus a quem servimos, então nós podemos de fato viver para a glória dele. Então nós podemos dizer, o versículo de número 2, antes que o montes nascesse e se formasse a terra comum, de eternidade a eternidade tu és Deus. Tu és o Deus eterno, tu és o Deus que não muda, tu és o Deus que jamais abandona os seus filhos. Nós vivamos então nessa habitação plena de Deus, e Ele habita em nós. Em segundo lugar, esse texto é para que nós consigamos entender que se em algum momento estivermos andando como ovelhas desgarradas, o Senhor Jesus usa essa expressão nos evangelhos. Ele olhou para a multidão e via que a multidão estava como ovelha que não tinha pastor. Então quem sabe, se em algum momento estivermos andando assim, como ovelha que não tem pastor, como ovelha que resolve traçar os seus próprios caminhos, e quem sabe, algum de nós, você que está nos acompanhando, esteja vivendo dias assim, então essa palavra é para que você saiba que você só tem habitação segura no Senhor. Fora de Deus, longe de Deus, não há refúgio. Há promessas vazias, há uma suposta alegria, mas tudo redunda em nada, em morte. Esse texto também serve para nos ensinar que a autossuficiência não tem espaço no mundo real. A autossuficiência foi algo desenvolvido para aqueles heróis do cinema, para os heróis em quadrinhos. Eles é que não dependem de nada e nem de ninguém. Eles são autossuficientes em si mesmos, eles têm todo o poder. Nós, que vivemos no mundo real, que a semelhança de Moisés, temos uma longa caminhada na vida cristã, nós dependemos da graça de Deus. Nas nossas mazelas, nos nossos pecados, nós temos que nos voltar para Ele. Longe de Deus, nós não vamos conseguir, porque nós somos frágeis, nós somos limitados, facilmente adoecemos, e essa pandemia veio para nos mostrar, aliás, para jogar na nossa cara. Você não tem uma boa saúde. Você é fraco. É isso que a pandemia está nos mostrando. Então, ao lermos esse salmo, aprendemos isso. Nós não somos autossuficientes. Deus é. Nós possamos depender de Deus em todo o tempo. Esse texto ainda serve para nos ensinar sobre o juízo de Deus.
juízo temporário, um juízo que é aplicado ao longo dos anos, mas também o juízo final. Esse texto abre os nossos olhos para isso, porque ele diz que os nossos dias são breves e o Senhor observa cada um dos nossos pecados. Salomão, escrevendo a Eclesiastes, quando ele se dirige aos jovens, ele diz: olha, faça aquilo que satisfaz o seu coração, viva uma vida feliz. Sabe, porém, de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Ele tem pedido contas dia após dia. E um dia, no grande dia do juízo final, ele pedirá as contas definitivas. É isso que Moisés está falando aqui. Ensina-nos a contar os nossos dias. Quanto já passou? O que ainda tem pela frente? Como que está o balanço aí da vida? Está negativo? Volte para Deus, corrija isso. Por último, mas não menos importante, esse é o salmo de consolo, porque aqui Moisés suplica e encoraja a igreja a suplicar que o Senhor volte a visitar o seu povo com graça e misericórdia e continue saciando, satisfazendo as necessidades físicas, emocionais e espirituais do seu povo, especialmente com o seu amor misericordioso a cada manhã. Essa visitação de Deus a cada manhã que nos dá um coração alegre, a capacidade de nos rejubilarmos na sua presença. Nós possamos suplicar essa visitação hoje, amanhã, depois, enquanto estivermos vivos. E que Ele seja sempre o nosso Deus pessoal, nossa habitação, nossa, dos nossos filhos, dos nossos netos, e assim de geração em geração, até a volta gloriosa de Jesus. Amém. Nós vamos nesse instante orar, encerrando esse momento. Ó Deus bendito, graças te rendemos. Louvamos, adoramos e bendizemos o teu nome, porque de fato é refúgio de geração em geração. O nosso coração encontra paz nesta verdade. O Senhor não mudou, o Senhor não abandonou o seu povo. As circunstâncias são adversas, quem sabe até pelos nossos próprios pecados. Rogamos então, ó Deus, tenha compaixão e sacia o teu povo, satisfaça o teu povo, visita o seu povo com misericórdia, com benignidade, com amor eterno, em nome de Jesus. Dá-nos alegria na tua presença, nós suplicamos, em nome de Jesus. Abençoe as famílias do teu povo, abençoe cada lar, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.